E eu vou passar aqui uma série de diapositivos muito rapidamente, é a fundamentação mais teórica da coisa, e espero conseguir não ocupar o tempo por defeito, porque normalmente ocupo por excesso e não é isso que se pretende aqui. Portanto, a ideia é falar um pouco de uma unidade curricular de opção que existe na licenciatura de Gestão de Empresas da Faculdade de Economia, já há 12, 13 anos, chama-se Jogo de Empresa, podia-se chamar outra coisa, e falar um pouco da unidade curricular e um pouco da solução informática adotada, o simulador em si, e os casos que são usados e como é que isto tem acontecido ao longo dos anos, a experiência e os resultados. Isto não é a primeira vez que faço uma apresentação com isto, mas andei a ir buscar pela primeira vez o histórico das classificações dadas aos alunos e aquela coisa da avaliação pedagógica, dos inquéritos que os alunos fazem sobre o docente e as unidades curriculares. Enfim, andei a recolher isso, não recolhi os dados todos, mas a partilhar aqueles que existem para evidenciar com dados a situação. Esta questão dos jogos de simulação e dos jogos para a gestão e o ensino da gestão é uma coisa que há muitos anos eu acho que os cursos de gestão deviam ser muito menos de papel e lápis e muito mais uma tentativa de simulação do mundo real dos negócios. Ora, como não convém ir brincar às empresas numa empresa porque pode dar a falência da empresa e despedimento de pessoas, pois temos que recorrer à simulação. E se a própria biologia começa a ter supercomputadores para fazerem em modelos simulados experiências, sei lá, de microbiologia ou que seja, que é a área que eu não conheço, portanto não posso falar muito, mas se a própria biologia o faz, quer dizer, a gestão convinha que o fizesse também. E, portanto, isto na literatura chama-se jogos sérios, jogos de simulação, aprendizagem baseada em jogos, enfim, existem vários termos que são usados, normalmente em inglês, e por isso é que também estão aqui as designações em inglês. A ideia é que se transmitam alguns conhecimentos, mas até mais que se tente trabalhar competências, algumas de soft skills, e se tente mimetizar, digamos, a dificuldade da gestão, a premência da decisão, o tempo, não ter a informação toda, sabermos que estamos a errar, sabermos que aquilo tem implicações na vida das pessoas, mas mesmo assim ganhar não é tanto uma carapaça de indiferença, é mais saber ter a responsabilidade de fazer o melhor possível e a partir daí não está ao nosso alcance, portanto, enfim, é da próxima corrigir o que puder ser corrigido. Uma das coisas que é tida na literatura como interessante é a conquista emocional para a aprendizagem, que é uma dificuldade toda que os docentes têm, porque as aulas são chatas, não estão atentos, não vêm às aulas, não estão cá, e, portanto, esta questão dos jogos de simulação é visto como uma tentativa de os alunos estarem mais motivados para a coisa, até porque são uma geração que está perfeitamente habituada aos jogos, ainda mais do que as gerações anteriores. E isto é muito interessante porque eles próprios, ao jogar, sentem que têm influência no resultado e, portanto, aquilo capta um pouco mais a atenção. Por outro lado, os jogos, normalmente, as soluções são implementadas de tal forma que acabam por ter indicadores e métricas e formas de avaliar o resultado e, portanto, digamos que é até mais objetivo para resultar na classificação final e pode gerar alguma discussão. Agora, a discussão é mais o fatalismo do que aconteceu do que outra coisa, porque a verdade é que aquilo é objetivo face ao modelo que está a ser usado. Quando nós pensamos, ok, então isto é muito interessante, vamos lá implementar um jogo destes. Bom, há diversas soluções no mercado, critérios para nós podermos avaliar que soluções é que são adequadas para implementar. Devemos olhar ao estímulo e envolvimento ativo dos jogadores, a capacidade que o simulador tem para fazer isso, o realismo da simulação face àquilo que é para aprender, a clareza das consequências e suas causas ao jogar e a consistência da simulação. Eu jogo uma vez, faço um jogo daqui a umas semanas, ou daqui a um mês, ou para o ano, e o simulador é consistente. Há ali uma componente de aleatoriedade, mas aquilo não é ao calhas. Há ali uma teoria, portanto a teoria é implementada nos modelos e os modelos depois têm que ser consistentes com essa teoria, porque senão não estamos a ensinar nada que se possa aprender. Depois há para aqui uma série de estudos que falam de várias vantagens, estão aqui imensas vantagens dos jogos.
mas eu gostaria mais de uma espécie de conclusão provisória em que, se há alguma coisa que já se sabe, é que estes jogos não são tão importantes assim para transmitir conhecimentos, são mais importantes para treinar competências. Isto porquê? Porque, embora possamos ter aqui uma discussão filosófica sobre o que é avaliar, o que é um exame, o que é um teste, como se a avaliação que nós fazemos aos alunos, a avaliação tradicional formal, se mede adequadamente o conhecimento que eles conseguem adquirir, seja como for, se nós aceitarmos que sim, nós pegamos em 2 grupos, e há estudos feitos assim, com o grupo controle, digamos assim, e no fim vão avaliar por um exame tradicional o que é que os alunos sabem. E chega-se à conclusão que não é muito diferente. Portanto, há uma certa indiferença no resultado final dos conhecimentos que os alunos têm, se aprenderam usando jogos de simulação ou se aprenderam pelo método tradicional. E, portanto, se é assim, a única coisa que podemos dizer é que o jogo pode ser mais útil para soft skills e para o treino das competências, não para adquirir conhecimento em si. Isso não é tão claro que seja uma vantagem. Há estudos que dizem que sim, mas há outros que dizem que nem tanto, e, portanto, conclusões, ainda que provisórias, são mais estas. Depois de dizer que a pandemia, pois sabemos, não é? Há aquela anedota de quem é que na sua empresa promoveu a digitalização da empresa. O CEO, não sei o quê, Covid. Pronto, foi o Covid. O Covid é que permitiu dar um salto muito grande na digitalização das empresas, e também no ensino tivemos isso, não é? Em que de repente tivemos que passar para aulas online e tudo isso. E, portanto, houve uma série de instituições que promoveram também os jogos de simulação com base um pouco nisso. O nosso caso é um bocadinho diferente, portanto, isto já tem 12 anos e, portanto, não é propriamente uma coisa resultado do Covid. Dizer que nós aqui usamos o jogo muito para uma tentativa de integração dos conhecimentos, ou seja, os alunos estão muito preocupados em cada cadeira em ter o desempenho em marketing, em contabilidade, em fiscalidade, e não se apercebem que numa empresa o que eles têm é que tomar uma decisão que integra isto tudo. E, portanto, o simulador tem essa vantagem, integra as várias componentes que eles vão aprendendo ao longo do curso. É uma empresa virtual, portanto, não faz mal ao mundo se ela for à falência. E os simuladores geralmente põem várias equipas, uma equipa a gerir cada empresa e a competirem umas com as outras. É como se o mercado fosse dividido por aquelas empresas e, portanto, elas competem umas com as outras. Depois há vários indicadores, vamos falar sobre isso, sobre como é que se determina o vencedor, mas já vemos isso. O mais comum é os jogos serem de simulação ou assumindo um papel, roleplay. Isto é muito usado em muitas áreas, não é? E nas ciências da área da saúde há muita coisa deste género que não são jogos, mas são no fundo simuladores. Ainda houve uma notícia aí com dinheiros europeus muito recente aqui na Universidade de Algarve, que compraram imenso material desse. E, portanto, na área da gestão também temos isto para quê? Para ganhar experiência de gestão, para tentar perceber como é que eu formulo em concreto uma estratégia numa empresa, ganhar esta experiência da tomada da decisão e da necessidade de decidir, não é para esperar, há tempos para se tomarem, há janelas de oportunidade que se fecham, desenvolver a aprendizagem e desenvolver o trabalho em equipa. Também é importante porque estes trabalhos, normalmente estes jogos funcionam em equipa. Portanto, há vários estudos, não é, que dizem que isto melhora em relação ao tradicional, não é muito claro. Há uma coisa que normalmente é dita, este jogo não pode ser em autogestão. Tem que haver um instrutor e tem que haver ali uma condução do processo. E, portanto, isto é um aspecto importante que deve ser feito. Aspectos a considerar num jogo: o formando e o formador, os outros formandos, a ferramenta adotada, aquilo que é o objeto do jogo, as regras do jogo, a divisão de tarefas e o resultado a atingir. E, portanto, isto normalmente são as coisas que depois o docente tem que dar cuidado e tem que explicar bem e perceber como é que isto funciona em conjunto. Ora, isto depois já há teorias educativas que não é propriamente a minha área, mas, no fundo, o que está aqui em causa é que a própria dinâmica gerada pelo jogo
é relevante ser gerida. E isto é muito engraçado porque quando a cadeira funciona há vários anos, conseguimos perceber que há uns anos melhores, há uns anos piores, e aquilo tem a ver com a matéria-prima, com os alunos daquele ano, e tem a ver com a dinâmica que se gera naquele ano. E, portanto, isso também, a própria dinâmica gerada ao longo do jogo é interessante. Portanto, há jogos de estratégia do negócio, para a gestão de topo, há jogos de gestão funcional, para as áreas funcionais da empresa, marketing, contabilidade, o que seja. Há jogos mais específicos para desenvolvimento de conceito, focado, por exemplo, na gestão de tráfego, ou a gestão de uma linha de produção, ou o que seja. Estes jogos normalmente são caracterizados por ter um grau elevado de complexidade, porque envolve, no caso dos jogos que nós usamos, do simulador que usamos, todas as áreas de uma empresa, portanto, não vai lá só com o domínio técnico. Por isso é que a gestão às vezes é apresentada como uma ciência, como uma técnica, como uma arte, porque se não fosse uma arte não tínhamos o Nabeiro ou não tínhamos Salvador Caetano, que eram pessoas quase sem estudos e fizeram impérios. Porque há aqui uma componente que não se consegue perceber muito bem como é que está ligada ao saber. Embora também é verdade que cada vez mais temos empresários que são Belmiro de Azevedo e os senhores da Google, portanto, em cima de doutoramentos é que fazem negócios, não é? Porque cada vez é mais isso. Portanto, há aqui uma questão da complexidade, porque junta tudo e, portanto, é tanta coisa que às tantas não se consegue ter uma percepção analítica clara de cada elemento e das suas relações. E depois há a interatividade, porque há vários jogadores, há várias equipas, e o resultado depende do desempenho da equipa, mas depende da dinâmica gerada entre as equipas. Quer dizer, há anos em que nós temos uma equipa que se destaca, claramente é melhor que as outras e vai ganhar o jogo, e há outros anos em que há ali duas equipas muito boas e andam renhidas a ver quem é que... E só na última decisão é que se sabe quem é que vai ganhar. Portanto, esta interatividade também é interessante. Esta unidade curricular é do segundo semestre do terceiro ano, portanto, terminal da licenciatura agora de 3 anos, é só da licenciatura em Gestão de Empresas, e, pronto, da Faculdade de Economia. Digamos que é a única unidade curricular experimental do curso, tanto é que a unidade curricular durante anos teve exame, e eu andei a ver isto, e até foi com a atual Presidente agora, em segunda vaga, a professora Ana Paula, que montámos esse esquema porque não fazia sentido esta unidade curricular ter exame. Porque o que é que os alunos iam fazer num exame? Ia-lhes fazer o quê? Ia pô-los a fazer um jogo de simulação durante 2 horas? Ou ia fazer-lhes perguntas num teste tradicional sobre uma cadeira que funcionou o semestre todo em simulação? Qualquer das duas soluções não era boa. Não é? E, portanto, a cadeira tem que ser laboratorial e, portanto, assim como os alunos das ciências experimentais vão para o laboratório fazer experiências, aqui vão fazer simulação. Enfim, isto tem uma história. Portanto, o curso teve que ser adaptado em 2006 a Bolonha e em Portugal os cursos passaram a 3 anos e, na altura, quando se passou o curso a 3 anos, uma das coisas que se pensou é não vamos introduzir estágio no curso, mas vamos tentar ver aqui de que maneira é que isto pode ser um pouco mais prático. E, portanto, uma forma de fazer isso foi a criação desta unidade curricular, que eu estou a lecionar desde 2013, 2014. Antes foi lecionada pelo Rui, que foi aqui diretor dos serviços de informática da Universidade, lecionou só durante 2 anos, depois deixou até de ser o diretor e saiu da Universidade, e depois é que entrei eu. Isto foi pensado um pouco quando a professora Carla Amado era a diretora do curso, e tem-se mantido sempre. Portanto, tem aqui um pouco esta história que aqui está. Nós contratámos um simulador, a Universidade contratou um simulador que é de uma empresa finlandesa que é a CESIM. O contrato de compra de licenças é conjunto com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo, porque eles têm simuladores de muita coisa e são muito usados também na gestão hoteleira e no marketing. Principalmente o curso de marketing da Penha usa o simulador. Não são os mesmos que nós usamos 2 simuladores específicos para mesmo gestão empresarial no geral. Temos uma limitação, exatamente por causa das licenças, normalmente temos entre 20 e 30 alunos autorizados. Portanto, é uma cadeira opcional, os alunos têm que se inscrever e há um limite e normalmente até há mais alunos a quererem fazer a cadeira do que o número de vagas que estão disponibilizadas. Portanto, a empresa, a CESIM, nasceu na Finlândia, ligada à Nokia, na altura quando a Nokia estava em grande força,
Nós usamos 2 simuladores, o Global Challenge e o SimFirm. Um deles é uma simulação, digamos, multinacional, e a outra uma de negócio internacional. São ambos de estratégia empresarial global, portanto tem que pensar das várias áreas da empresa. E muitas vezes são os próprios colegas que passam a palavra aos outros colegas, que faz com que a cadeira tenha sucesso, mas também depois dizem, se fizeres assim a decisão corre melhor. E, portanto, também nós usamos estes 2 simuladores e fazemos outras variações de ano para ano para minimizar esta hipótese de ou vão ao Google ver o que é que o YouTube tem de vídeos sobre o assunto, que há muitos, ou então tentam que os colegas expliquem quais são as estratégias vencedoras. Se nós alterarmos suficientemente o simulador de um ano para o outro, depois a estratégia vencedora provavelmente deixa de ser vencedora e, portanto, o que eu lhes digo é foquem-se no vosso desempenho e na vossa experiência e menos no resultado, porque o resultado é o que for e se focarem menos no resultado, se calhar até têm um resultado melhor, porque estão focados já na essência da coisa. O Global Challenge é uma fábrica de telemóveis, okay? Por isso foi criado de início para a Nokia, e funciona com 3 regiões mundiais, Europa, América do Norte e Ásia. O SimFirm é uma empresa da indústria farmacêutica que vende para 3 mercados, Finlândia, França e Estados Unidos. Portanto, as decisões não são muito diferentes, mas o SimFirm é, digamos, um negócio internacional, o Global Challenge é uma multinacional. Portanto, pois, principalmente na área financeira, isto faz diferença, porque o Global Challenge implica uma consideração com aspectos cambiais e outras coisas desse género bastante maior do que o SimFirm. O simulador permite que nós alteremos o simulador, o caso seja reparametrizado, podemos até fabricar um caso à medida. Okay? Eu nunca fiz isso. Primeiro, também não dedico assim tanto tempo, eu sou docente convidado, a tempo parcial, portanto, não dou só esta cadeira, portanto não dedico assim tanto tempo para me pôr a inventar. E depois há outra coisa, eles volta e meia melhoram o simulador. E quando melhoram o simulador, todas as parametrizações vão embora e nós temos que voltar a refazer para a nova versão, ou então não podemos passar para a nova versão. E, portanto, tendo em conta isso, eu prefiro adotar o caso padrão e depois ou adoto um ou adoto o outro, ou altero a dinâmica do semestre, como há de estar aqui um pouco mais para a frente. Há um novo simulador que eles têm agora muito recentemente, aliás, eles têm-nos desafiado a nós fazermos parte de um torneio mundial que eles têm entre os estudantes. E pela primeira vez a Faculdade de Economia está a participar. A primeira decisão foi tomada às 3 da manhã, saiu o resultado, por acaso está a correr bem, estão em primeiro lugar no universo deles. Se conseguirem ficar num dos 2 lugares desse universo, depois passam a uma segunda fase e depois há uma fase de jogo mundial mesmo. E o caso que eles estão a usar é da indústria automóvel, que é este aqui, que é um caso que já foi feito mais recentemente pela CESIM e que já incorpora esta questão da corporate governance e da sustentabilidade ambiental e social, que é uma coisa que anda agora um pouco na moda, de integrar também essas componentes de responsabilidade social nas empresas e não apenas a questão do lucro. Portanto, está um pouco aqui esta explicação, que isto é entre nós e a gestão de hotelaria e turismo. Explicar só que isto tem uma lógica que eu tento explicar bem aos alunos de início, porque digamos que o sucesso vai depender muito deles conseguirem perceber isto desde o primeiro dia. Que é, primeiro eles têm que definir qual é a expectativa que eles acham que vai acontecer naquele setor, naquela indústria, naqueles mercados, o crescimento do mercado. Depois, qual é a cota de mercado que eles acham que vão conseguir conquistar dentro dessa expectativa de evolução do mercado. E a partir daí é que definem tudo para trás. Ou seja, qual é o ciclo produtivo que eles têm que ter, sendo que, além da produção, podem fazer subcontratação, que investimentos é que têm que fazer para ter capacidade produtiva suficiente para o futuro, e, por exemplo, para construir fábricas demora 2 decisões até a fábrica estar a funcionar, e comprar equipamentos para equipar a fábrica demora uma decisão. Portanto, é preciso ter capacidade de antecipação, porque as decisões não são tomadas para o passado, têm que ser tomadas para o futuro, e quem tiver uma antevisão melhor e mais realista do futuro é que vai ganhar o jogo. Portanto, uma das dificuldades do jogo é este, não é? E tenta mimetizar o que acontece na gestão. Depois há um módulo de recursos humanos que é opcional, há uns anos que eu o ponho como obrigatório, outros opcional. Na própria produção há ali uma parte que é a gestão de estoques,
ou ele faz um corte de produção, ou então há uma gestão de estoques em que se eu não vendo tudo, fico com monos em armazém e depois tenho que arranjar maneira de os vender no futuro. Portanto, há uma série de módulos que são extra, que nós podemos ativar ou desativar, e é exatamente também por aqui que os casos mudam dos anos para os outros, ativando e desativando coisas de uns anos para os outros. Há uma componente de investigação e desenvolvimento para desenvolver novos produtos e novas características. Há uma componente de publicidade, de enfoque das campanhas de marketing, de forma de distribuição, um pouco, enfim, isto tem um pouco de marketing estratégico, mas depois tem uma componente grande de marketing operacional nos produtos, do chamado marketing mix. Depois há a parte da logística, porque só tem fábricas em 2 sítios, mas tem que vender para 3. E as fábricas só podem produzir 2 produtos, mas eles podem ter 3 ou 4 produtos ou mais para fabricar. Portanto, tem que fazer escolhas. Há aqui trade-offs, tem que escolher o que é que não produzem, o que é que produzem em quantidades, que expectativas de lucratividade é que têm em cada produto, portanto, tem que pensar em muita coisa, a este nível. E depois há a parte das finanças, não é? E a parte dos orçamentos, porque se errarem completamente as projeções, isto depois vai dar asneira. Ou tem um déficit de tesouraria tremendo e tem empréstimos de curto prazo a taxas de juros elevadas, ou então estão a gerar imenso dinheiro e digamos que foram comedidos, deviam ser mais ambiciosos, porque podiam pôr o negócio a crescer mais, mas não tiveram essa antevisão. Portanto, isto integra isto tudo, o que não é fácil. Portanto, é algo que é complexo, é dinâmico, é competitivo, com incerteza e beneficia do trabalho em equipa. Isto também está aqui um pouco explicado, o que é isto da complexidade, mas já passámos um bocadinho por isto e eu vou passar à frente. Nós podemos pôr muitos critérios para dizer quem é o vencedor. O critério que a própria CESIM recomenda, e no caso do simulador Global Challenge, é o retorno acumulado para os acionistas, que é, digamos, quanto é que os acionistas têm no valor das ações e nos lucros que foram distribuídos e a capitalização que ao longo do tempo esses lucros distribuídos já estão a ter. Portanto, isto tem aspectos de financeiros relativamente, para quem não é da área de gestão e não estudou finanças, pois isto parece chinês, mas pronto, é uma componente, eles têm que aprender isto no curso e depois aqui têm que... Agora, há uma coisa que eu lhes digo sempre, esta parte financeira é muito importante, mas empresa que não consegue prever bem o mercado e ter boas cotas de mercado, depois o resto vai ser muito difícil compensar a falta dessa parte. Portanto, preocupem-se primeiro em ter uma percepção realista do mercado e a seguir a ter ciclos produtivos adequados a isso. O resto, pensam a seguir, é importante, mas sem acertar nisto não vale a pena preocuparem-se com o resto. Enfim, tem aqui um pouco a explicar o que é isto. Depois, dizer que o esquema prático de lecionação, para 15 semanas, é formar a equipa, logo na primeira semana, geralmente 5 equipas de 4 estudantes cada, fazer 3 jogadas à experiência, para eles aprenderem a mecânica do simulador, e depois o jogo de fazer essas 3 jogadas à experiência, volta outra vez ao início, eles vão fazer outra vez 3 jogadas exatamente iguais à da experiência. A diferença é que o resultado não vai ser o mesmo, porque as equipas aprenderam a mexer no simulador, aprenderam o que é o caso, e portanto não vão tomar as mesmas decisões. E portanto, obviamente, os resultados não são iguais. Mas, pelo menos, não cometem erros de eu não sabia que era isso, porque já tiveram 3 jogadas para aprender a mecânica do simulador. Depois fazemos 12 jogadas efetivas, se for o ciclo completo, mas podemos fazer 6 ou podemos fazer 9, depende de como é que eu configuro aquilo, e já vou perceber um pouco isso. Pode incluir também fazer no início, a seguir às 3 jogadas à experiência, um plano de negócios, em que eles refletem sobre que filosofia querem para a sua empresa, se é uma filosofia agressiva de custos baixos, preços baixos, penetração de mercado, ou se é de diferenciação e margens mais elevadas, enfim. Eles pensem nisso, não é? E têm que fazer, no fundo, um plano de negócio. E depois, no fim, podem fazer uma simulação da Assembleia Geral de Acionistas em que apresentam um relatório de contas no fim do semestre. Normalmente fazemos um começo lento, okay? Uma decisão por semana, e para o final do semestre são 2 decisões por semana, porque se não fosse assim, em 15 semanas não metíamos isto tudo. Geralmente são 2 aulas por semana, 2 horas cada, e depois há a hora de orientação tutorial. Portanto, na primeira aula da semana cumprem-se atividades, o que seja, o plano de negócio, o que seja, analisam-se os resultados da jogada anterior, prepara-se a decisão seguinte e depois, na segunda aula da semana,
ultima-se a decisão e toma-se a decisão. Há uma hora, eles têm que gravar a sua decisão no simulador, se não gravarem, é o que lá estiver, siga, vai, aleatório, o que lá estiver, e eles tomam a decisão, sai o resultado, e eles a seguir têm que, perante o resultado, tentar seguir em frente. Que é uma das dificuldades do jogo. Uma equipa que aquilo começa a correr mal e ao fim de 3 jogadas estão em último e estão com maus resultados, começam a pensar se vale a pena fazer aquilo. Portanto, uma das agressividades do jogo é a resiliência. É quem está com piores resultados, e são mais estas equipas que eu acompanho. Porque os outros estão motivados e é só chamar-lhes a atenção de algumas coisas. Agora, as equipas que ficam para trás, essas... Mas é uma aprendizagem importante, porque ficar para trás numa aprendizagem simulada é mais importante do que ficar para trás quando estão no mercado de trabalho. Aí é mais difícil. Portanto, está aqui um pouco o que é que acontece desta maneira. Ora, o que é que... Primeira, segunda aula. A primeira aula da semana é mais ou menos a mesma coisa que está aqui explicado. Portanto, esta incerteza é um assunto que me levou até alguns alunos. Houve um ano que eu tinha uma equipa de alunos que eram alunos médias fantásticas aqui no curso. E, portanto, eles começaram, ao fim das 2 jogadas à experiência, primeira até estavam em primeiro lugar, mas quiseram mudar de opcional e foram para outra opcional. Porque o que eles diziam eram alunos de 18, 19 e 20. E eles estavam habituados a ter 18 e 19 e 20 num método que eles sabiam controlar, que é vão às aulas, estudam, vão fazer um teste. Ali eles não tinham certeza do que é que aquilo ia dar. Não sabiam se iam ter 18, 19 ou 20. E, portanto, preferiram mudar de opcional. Normalmente tenho o contrário, que é um desafio para mim, que é os alunos que percebem que aquilo é uma brincadeira vão para ali. Porque eu também, a verdade é que não sou propriamente de não lhes dar notas. Ou seja, a não ser que vão para ali gozar com aquilo, mesmo que tenham um mau desempenho, merecem passar. Porque a verdade é que empenharam-se e tentaram perceber o que aquilo é. E, portanto, normalmente, se tenho alunos a quererem entrar no jogo, é ou porque perceberam por colegas que aquilo é muito interessante, ou então, aquilo é um jogo, leva-se bem, vamos fazer aquela opcional. São estes 2 tipos. Mas temos tido, geralmente, bons alunos. Este tempo longo é um assunto relevante, que é a tal questão que eu estava a dizer de resistirem, porque no fundo, quando nós temos 12 jogadas, temos 12 anos. Cada jogada equivale a um ano, a um plano e orçamento para um ano, e depois o resultado desse ano. E, portanto, estamos a falar de gerir uma empresa durante 12 anos, estamos a falar de ir... Isto para dizer o seguinte, quando ao fim das 3 primeiras jogadas eu tenho 2 equipas que se destacam e tenho outras que estão no fundo da tabela, às vezes há trocas, mas é mais comum haver trocas dos do fundo da tabela para meio ou dos que estão no topo para meio do que propriamente a que está em primeiro lugar passar para o último ou do último passar para primeiro. Isso já não é tão comum. Portanto, normalmente, quem começa a fazer um mau percurso depois tem alguma dificuldade para conseguir inverter completamente, porque as outras equipas também não estão a dormir e, portanto, vão tentar não perder a sua posição. Não é? Portanto, estes efeitos cumulativos das decisões é um assunto, não é? Porque quando tem uma posição muito boa, uma posição muito má, ao fim de 4 jogadas, e vamos fazer 9, não há como deitar aquilo fora. Eles têm que aceitar aquele ativo ou aquele passivo e é em cima daquilo é que têm que decidir para a próxima. Portanto, isto também já foi um pouco explicado. Também dizer que esta unidade curricular podia-se pensar, isto é tão interessante, porque é que não se fazia isto para os alunos todos? Bom, temos aqui vários problemas. Um problema é, para isso a universidade tinha que ter, se calhar, até uma ligação mais profunda à empresa do simulador, porque a partir do momento em que a cadeira é obrigatória, ou temos o simulador, ou não há cadeira. Não é? Enquanto for opcional, é sempre possível, se houver algum problema ou alguma crise financeira que corta orçamentos e que não há contrato de simulador, é sempre possível, esta opcional não existe. Depois há outra que é uma opcional 20, 30 estudantes. Ora, nós temos basicamente 100 estudantes, 100 calores em gestão de empresas. Portanto, quando chegarem ao 3º ano são 100. Então, eu agora vou ter que ter uma cadeira a funcionar com 100 alunos num simulador. Sendo que o simulador em si está preparado só para ter 96 participantes. Ou seja, eu posso fazer 2 universos. E são 2 universos a competir dentro, cada universo fechado em si mesmo, e são 2 universos. Mas, se eu quiser usar só um universo, e toda a gente a jogar contra todos só num universo,
estamos a falar no máximo de 12 equipas, no máximo de 8 pessoas por equipa, portanto no máximo de 96 pessoas, sendo que 8 pessoas por equipa me parece excessivo. Normalmente as equipas têm 3, 4, no máximo 5 pessoas, porque com 8 pessoas não sei até que ponto é que a dinâmica na equipa é alguma coisa de jeito. Portanto, isto são os resultados que eu tive a compilar. Temos inscritos, normalmente, à volta de 20 alunos. Há anos em que tem mais. Isto também tem a ver com o ciclo do contrato. O contrato é por 3 anos e, normalmente, nós, quando o contrato está a acabar, se sobram licenças, isto pode ter mais inscritos para esgotar as licenças. Senão, temos que cuidar disto. Os avaliados, geralmente, estão próximos não há muita gente que não esteja a frequentar a cadeira. Isso acontece numa cadeira de coleciona no primeiro ano, mas neste caso não. E os aprovados, ou as pessoas desistem, e portanto não são sequer avaliadas, ou então participaram no jogo. Eu nunca tive um caso de uma pessoa que, participando no jogo, no fim chegasse e não fosse aprovada. As notas vão variando ao longo dos anos, depende da dinâmica e dos resultados, mas as médias, como estão a ver, são bastante boas, entre 14 e qualquer coisa e quase 17. E a avaliação da unidade curricular, seja a unidade curricular de gestão de empresa, tem ali a negrito, a avaliação que os alunos fazem do funcionamento e da apreciação global. E depois temos o funcionamento do curso, o funcionamento da faculdade e o funcionamento da UOG no seu todo. Portanto, dá para perceber que a apreciação dos alunos à unidade curricular é bastante apreciável. Dizer também que eu, no enunciado, que tem 38 páginas, é um enunciado que cobre o semestre todo e, portanto, temos de ter cuidado para explicar tudo muito bem explicado e eu, se calhar, até explico demais. Eles normalmente fazem perguntas e eu digo, olha, isso está respondido em tal sítio. E depois explico, mas já está respondido à partida. E, portanto, eu normalmente não uso apenas aquele critério do retorno acumulado para o acionista como critério para dar a nota final. Digamos que uso isso e, portanto, se o retorno é 20%, claro que é o dobro de uma equipa que tem 10%, e isso reflete-se na classificação. Eu depois, a classificação é refletida em termos de se estão todas com uma percentagem muito elevada e todas muito próximas, ou aquilo está distribuído, mas além disso uso também outros critérios para avaliação, para nenhum deles ter até um peso superior a 50%. Um deles é logo à partida a ordenação, e, portanto, o simples facto de uma equipa ficar em primeiro, outra em segundo, outra em terceiro, outra em quarto, em si também é avaliado de alguma forma. E depois depende das componentes que são ativadas e desativadas em cada ano. Num ano em que pomos menos decisões e pomos a fazer o plano de negócio e o relatório final, pois esses trabalhos também são contados. E, por vezes, já tive também um teste individual para tentar diferenciar a classificação dos alunos dentro de cada grupo, porque às vezes há os penduras e, portanto, é preciso também ter isso em conta. Além de que eu vou vendo a dinâmica do jogo e, portanto, vejo que há grupos em que vêm sempre aqueles 3 à aula e há um que só aparece de vez em quando. Pois, claro que isso há de querer dizer alguma coisa e tem que ter alguma consequência. Depois, há umas FAQ que eu mantenho com as perguntas que os alunos vão fazendo, obtenho respostas. Se for preciso, se eu souber responder, está respondido. Se não souber responder, pergunto aos colaboradores do simulador, que respondem rapidamente. O próprio simulador tem manuais, tem a descrição do caso em si e tem um manual bastante bom. Pronto, e é tudo, e com certeza excedi o tempo. Muito obrigado.